Eu sou Zuca Marques, esse é o Minuto do Turf e hoje eu recebi 2 pedidos recentemente para fazer programas especiais. Um é sobre o Narvik. Esse eu não vou ter tempo, eu viajo amanhã cedo, mas eu vou, claro, o Narvik correu há muito tempo atrás, foi um grande cavalo do Aras Faxina, foi recordista, parece que até hoje é recordista mundial. E foi um cavalo que na reprodução não teve, eu não me lembro se ele é infértil ou se ele não teve filhos, mas se foi fértil, os filhos foram inexpressivos. Mas ele foi um grande cavalo de uma geração, de uma época de ouro do turf brasileiro. Na época nas épocas de Faroel, de Escorial, enfim, foi Chaveco, Atlas, é um turf sul-americano todo, uma época realmente de ouro. Então o Narvik precisa um pouco de pesquisa, né? Não vai dar tempo de eu fazer isso nos próximos dias, porque eu vou estar viajando. Mas o outro pedido que nós recebemos é sobre o Forestry. E esse é muito fácil para falar, porque fomos nós que selecionamos e trouxemos o Forestry para o Brasil. E a história do Forestry é fácil de a gente resumir aqui para vocês. O Forestry foi era um cavalo que estava estacionado na TaylorMade. Ele já tinha na época que foi comprado, eu acredito que 18 ou 19 anos. Foi em 2014 que nós trouxemos o Forester para o Brasil. E fizemos a intermediação lá com o pessoal da TaylorMade e tal, o preço era convidativo, o cavalo tinha um resultado excepcional, tanto nos Estados Unidos como na Argentina, onde tinha servido por 2 anos. E nós formamos um sindicato que na época tinha, eu não tenho exatamente esse número aqui de cabeça, mas eram 15 ou 16 criadores, alguns com 2,5%, alguns com 5%, aquela coisa. Nós formamos o sindicato bem rápido, porque o resultado do Forrest já era uma realidade, ele já era pai do The Green Monkey, que é o soberano, o potro vendido em leilão brisap mais caro de todos os tempos. Já tinha, se não me engano, já tinha o Shackleton e o Discreet Cat já como na reprodução, ou entrando na reprodução, e uma quantidade de fibra. Bom, na primeira e na segunda geração ele teve 20% de produção clássica. Então o Force já era uma realidade. E formamos esse sindicato rapidamente. Mas aí houveram comentários de que o cavalo era muito velho, que o cavalo não ia ter chance de deixar uma descendência boa ou extensa na nossa criação, que não valeria a pena, apesar de que o preço era muito convidativo. E talvez talvez não, certamente influenciados por essas opiniões de terceiros, alguns deles pessoas da mais alta capacidade, não são palpiteiros de plantão, são doutores, são pessoas que entendem de cavalo. Mas influenciados por essas pessoas, desses 15 ou 16 condôminos, só ficaram 4, os outros todos desistiram. Por sorte, esses 4 conseguiram se cotizar e trouxeram o Forester para o Brasil. Primeiro em shuttle, ele veio alugado e na sequência resolveram comprar o cavalo definitivamente. Nós também intermediamos essa negociação. Bom, resulta que o Forester vai para a 7ª geração. Vai para a 7ª geração, que é esse ano em 2021. Vamos torcer que ele se desempenhe bem esse papel, né? Que ele se desencumba mais uma vez essa função maravilhosa, com êxito e com saúde, que é o mais importante. Claro que ele não tem, o cavalo está com 26 anos, não tem mais evidente, 25, 26 anos, não tem mais evidentemente a mesma fertilidade, mas cobriu, se não me falha a memória, encheu no ano passado, haverão de parir esse ano, alguns já pariram, inclusive vi um recentemente do Forest 55 éguas, o que é um belo resultado para um cavalo dessa idade. Mas o que eu quero dizer a vocês é que o investimento feito no Forest pagou-se incomensuravelmente. Só para vocês terem uma ideia, apenas a TBS nos últimos 20 meses vendeu 3 filhas do Forester para o exterior. E o preço de venda dessas 3 filhas, não se assusta, não vou falar valores, o preço de venda dessas 3 filhas do Forester é quase 4 vezes maior do que o próprio Forester custou. Só as 3 filhas que nós exportamos custaram 4 vezes mais do que o Forester custou para vir para o Brasil. Só que além dessas 3, ele deve ter, eu não tenho esse número na cabeça, mas ele deve ter mais, com 7 gerações, 7 que vão nascer esse ano, eu diria para você que facilmente mais uns 400 ou 500 filhos do Forest estarão por aí. Quanto valem esses produtos? E gerando clássicos todos os anos, até esse ano o Oceano Azul, a própria Itaperuna e tantos outros, né? Então ele segue gerando filhos e filhas, especialmente filhas, como diria o Tom Turnbury, que eu encontrei no Rio Grande do Sul, poucas semanas antes do cavalo embarcar, já fechado o negócio, ele me disse, é um ótimo reprodutor, mas como avô materna é fenomenal. E não deu outra. Depois disso, né, o Tom
realmente sabe o que diz. Depois disso ele revelou a Rushing Fall, que foi água do ano em 2020 nos Estados Unidos. Depois disso ele revelou o Nyquist, seu neto materno, ganhador do Kentucky Derby da Breeders' Cup. Depois disso ele ganhou mais 3 Breeders' Cups como avô materno, enfim. O cavalo é um banco, é uma reserva genética, a maior reserva genética que nós temos na América do Sul, não é só no Brasil. É o cavalo mais valorizado, vivo na América Latina, em todo o mundo. Não há um cavalo vivo na América Latina que tenha maior valor comercial. Bom, estão aí os números a provar isso, né? O animal PSI mais caro vendido esse ano no Brasil também é filho do Forest. Então não há nenhum cavalo na América do Sul vivo que tenha mais valor comercial internacional do que o Forest. Portanto, você, que como eu tem a felicidade de ter filhas do Forest, uma filha do Forest na reprodução, alegre-se, regozije-se, porque isso realmente é uma raridade. Isso é uma mercadoria das mais raras e das mais qualificadas. As filhas do Forestry produzem campeões lá fora, produzem campeões de primeiro nível nos Estados Unidos. Imagine o que farão ou poderão fazer aqui no Brasil. Paralelamente a isso, ele vem mantendo aí uma média de cerca de R$80 mil na venda dos seus produtos sobre ano todos os anos. Então, o investimento feito lá atrás, há 7 anos atrás no Forestry, pagou-se inúmeras vezes, incontáveis vezes. Na primeira geração já deu um lucro enorme. E é isso que eu quero compartilhar com vocês e com quem me pediu que fizesse esse especial sobre o Forestry. Temos muito orgulho de ter trazido esse cavalo para o Brasil, volto a dizer, primeiro em Shuttle e depois de ter concretizado a venda em definitivo dele. Parabenizo especialmente, além dos cotistas, o Ara São José da Serra, que o mantém, e a sua equipe técnica, chefiada pelo Joaquim Antunes, que mantém o cavalo em excepcional forma, com toda essa idade, com toda essa carga de serviço que ele tem, claro, proporcional. O cavalo segue cobrindo e cobrindo bem, isso são méritos, sem dúvida.